Senhores, meu nome é o Anderson Cordeiro, sou professor de cursinho de História, Geografia e Atualidades, também sou policial militar do concurso de 2013, fiz academia em 2014, de certa forma me tornei um especialista na História e na Geografia do Tocantins, e eu tenho uma vantagem que ela é grande, porque eu sou tocantinense de pai, mãe e parteira. Eu sou da região e tenho a honra de conhecer cada pedaço do estado, que não fui viajando com meu dinheiro. A minha profissão me deu essa honra de viajar como militar do estado, militar estadual, me deu a honra de visitar e conhecer um pouco também da história prática da história do Tocantins. Então, vim para Palmas em 94, mais ou menos, eu era um bebezinho mesmo, porque eu sou bem novinho. Então, assim, eu vim muito moleque para Palmas, então eu conheço a história de Palmas também, a cada pedaço da história de Palmas, de vivência, e tive a honra também de ter a literatura do professor Júnior Batista, o professor Júnior Gel, que foi meu professor, e que esses professores também me tornaram o que é hoje. Eu sou extremamente grato a eles, e o professor Delgado, que foi meu professor também de cursinho, para quem não sabe, também foi meu professor. Dentro da disciplina de Palmas, eu quero que os senhores fiquem espertos, atentos, a formação e a criação de Palmas. Aquele processo de criação de Palmas, de criação, instalação, primeiro prefeito que foi eleito pelo hoje distrito de Taquarussu, mas na época era um município que tinha acabado de se desmembrar de Porto Nacional. Fique atento nesse processo, o primeiro prefeito eleito de Palmas e o primeiro prefeito eleito por Palmas. Primeiro prefeito que foi eleito, que na verdade foi para o Taquarussu, e que deu posse em Palmas, seu Fenelon Barbosa, que inclusive é o pai do governador atual, e o primeiro prefeito eleito pelo município de Palmas. Fique esperto com isso. E mais um detalhe, fique esperto com a maior praça da América Latina, a maior praça das Américas, a maior praça do mundo ocidental, porque ela só perde por uma praça na Ásia, que é a maior praça do Brasil, que é a Praça dos Girassóis. Ela cai muito em concurso, e vou dar uma dica. Não vai dar tempo para falar sobre isso hoje, mas mais tarde, seleciona um material que na internet é acessível sobre o significado dos monumentos e de cada coisa naquela praça, porque ele não cai em concurso, não, ele despenca. Caiu no concurso para policial militar 2021, caiu no concurso da Prefeitura de Palmas 2014, 2012, uma coisa assim. Então, ela vem recorrente nos concursos. Fique esperto com essa temática. Professor Delgado? Estou ouvindo. Fica à vontade, a aula é sua. Vou compartilhar aqui a tela com exercício, tá? Eu ia pedir isso, inclusive. Tá. Aí, ó. Tá vendo? Pronto, o pessoal está com a tela compartilhada aí. Vai aprontar e apareceu. Até para aula assim, mais direta e mais rápida, nós já vamos começar com os exercícios. Nós iremos começar com os exercícios, que assim fica mais prático, tranquilo? O primeiro exercício aí foi cobrado. Poxa, a seguir esse táxi. Faltou a mancha, Delgado. Mas não precisa não, Delgado. Não precisa não, porque eu consigo fazer com que os alunos compreendam o que eu quero. Precisa não. Tá. Senhores, o que acontece? Essa pergunta em particular são 5 perguntas da banca Sebrasp. Professor, mas eu vou fazer o concurso da prefeitura. Professor, eu vou fazer o concurso da Aleto, FGV. Mas esse conteúdo, ele está inserido nesse mesmo processo. Não se preocupa, porque é o mesmo processo. O histórico não vai mudar, o processo histórico não vai mudar. Só que essa banca em particular, a Sebrasp, que eu vou trabalhar essas questões com os senhores, essa banca em particular, a Sebrasp, ela tem uma característica que o conhecimento dela, as perguntas que caem nela, serve para qualquer outro concurso, para qualquer outro, pela forma que ela trabalha o conteúdo de uma forma mais, como eu posso explicar, mais generalista, uma forma mais de conhecimento e menos de decoração.
Ou seja, decoreba não, conhecimento. Ela trabalha muito isso. Professor, a Copese ela é mais específica, verdade. A Copese tem um caráter muito mais direto. A Copese, ela vai direto ao ponto. Ela vai direto ao ponto. Enquanto a Sebrasp, ela fica dando voltas. Ela pede um entendimento seu daquele período que é diferente da banca Sebrasp. A Copese tem uma pegada, a Sebrasp tem outra. E a FGV? Cara, a FGV ela é a soma de tudo que há de ruim na Copese e tudo que é de ruim na Sebrasp. Ela é uma banca, assim, um pouco fora da curva, no sentido da cobrança de história e geografia. Estou falando da disciplina que eu trabalho. Sendo que a Copese, ela cobra mais história. A Sebrasp, ela tem sempre uma, no máximo duas perguntas de história, e ela gosta muito de geografia, a banca Sebrasp. Enquanto a Copese, não, a Copese ela vai fazer uma prova bem balizada, tanto disciplina de história como disciplina de geografia. Deu certo aí, mestre Delgado? Estou vendo aqui agora, rapidinho, tá? Tá, tranquilo. Enquanto o Vossa Excelência vai trabalhando, eu vou apresentando aí o processo das bancas. Então, sim, provavelmente muitos senhores aqui irão fazer tanto o concurso da Sebrasp e tanto o concurso da Copese. Então, vai ser a mesma pegada, não vai alterar muito a dinâmica. Então, não vai ter muitas diferenças. Eu costumo falar para os alunos que tem 3 coisas que caem em história do Tocantins. Como assim, professor? Tem como adivinhar o que vai cair na disciplina de história? Não tem como adivinhar. Mas tem como eu estudar de maneira inteligente? Tem, gente. São 3 coisas que caem em concurso. Povoamento, ou seja, como aquela região foi povoada, colonizada, ocupada, seja lá a palavra que os senhores queiram, povoamento, economia e emancipação. Repito, povoamento, economia e emancipação. Essas 3 coisas caem em concurso. Como assim, professor? Como aquela região foi povoada, que normalmente as pessoas migram, por isso aqui, ó, graninha, dinheiro, me faz rir, é o que faz as pessoas migrarem. Você pode, não sei qual é o concurso que você está estudando agora, mas se você for fazer um concurso da prefeitura da Égua Braba, lá na Baixa da Égua, longe pra caramba, se tiver história do município, a pergunta de história é assim, ó, por que a região povoou, por que povoou, quando povoou, e o porquê sempre é relacionado à economia. E quando e por que ela se emancipou, porque ela se tornou separada, emancipou, se separou de alguma região. As perguntas de história ficam dando volta em cima disso. Olha a primeira aí, ó. A seguir, destaca-se em cinza escuro a mesorregião do norte goiano. Essa região, senhores, é uma parte do norte de Goiás, Lembrando que tem muitos municípios que hoje está ainda no Goiás, que historicamente ele está ligado com a história do Tocantins. Historicamente ele está ligado com a história do Tocantins. Historicamente. Aí, professor, parece que comeu aí a letra A, a letra B, a letra C. Foi, é o arquivo do Word. Eu estou tentando fazer de novo aqui. Depois você dá aula aí, eu estou tentando melhorar aqui o material. Ah, tranquilo. Então, o que acontece? Mas o pessoal tem um material impresso em mão, não tem, professor? Eu mandei para eles, é o mesmo material. Vou mandar na forma que você mandou para mim, para eles do Word. Tá bom? Ah, tranquilo. Tranquilo? Aí agora também que eu reparei a formatação aí. Então, continuando aqui. Pode ir, professor Cordano. Pode, né? Então, beleza. Então, senhores, essa região que está citando aqui no texto é justamente uma parte do norte de Goiás que pega o Tocantins. Lembrando que, quando eu falo do Tocantins, o Tocantins pertencia ao norte goiano, o Tocantins pertencia ao norte goiano, o Tocantins pertencia ao norte de Goiás. E muitos dos municípios que estão no norte de Goiás também pertenciam ao Tocantins. Sim, uma região cultural. Cavalcante, Niquelândia, Minas Sul. Então, boa parte do que é hoje o atual estado do Goiás, culturalmente, era a região também do Tocantins. Tanto é que quando falou assim, ó, culturalmente, o norte de Goiás se sentia mais nortense. Qual foi o motivo que o Tocantins foi escolhido para pertencer ao norte? Razões econômicas. Aí tem algumas, inclusive tem muito vídeo na internet, principalmente professor de fora, que eles falam assim, porque o Tocantins tinha uma grande relação com o norte do Brasil, tinha uma grande relação. Se você observar, culturalmente, nós não temos nem essa grande relação com
com o norte do Brasil. Estou falando Amapá, Roraima e esses estados. Só que por razões econômicas, Siqueira Campos optou por colocar o Tocantins no norte, porque financeiramente isso seria mais vantajoso para o Tocantins. E muitos dos municípios que estão no Goiás hoje, eles pertenciam à região do que chamavam de norte de Goiás. Tanto é que a primeira revolta, a primeira cisão, olha essa palavra. Inclusive, eu quero que vocês anotem essa palavra, que depois vocês vão lembrar dessa palavra. A primeira cisão, é C-I-S-A-O, e tem um tiozinho em cima do A. Cisão, de corte. Ó, a palavra cisão que vem de corte, cortar. A primeira cisão do Tocantins com Goiás foi em 1736. Perfeito, professor, perfeito, muito obrigado. A primeira cisão do Tocantins com Goiás foi em 1736, século XVIII ainda. Então foi a primeira separação entre, separação de fato não, mas a primeira cisa, o primeiro corte entre Goiás e Tocantins, para você ver. E esse primeiro corte foi essa região aqui, ó. Vocês estão vendo essa região cinzenta no mapa aqui, ó? Que está aqui no mapinha que o professor, que o material do professor agora está compartilhando. Essa parte ao norte aqui foi a primeira cisão, que a região que se chamava São José do Tocantins, que hoje é Niquelândia. Também tínhamos aquela região de Minas Sul, no Goiás. A primeira cisão do norte do Goiás, na verdade, hoje ainda pertence a Goiás. Boa parte do que seria essa primeira cisão, ela pertence ao estado do Goiás. Ela foi aqui, ó. A seguir, destaca-se em cinza escura a mesma região norte goiana. É a região, né, norte, onde foi colonizado com ouro. Essa região aí, norte goiano. Aí ela fala assim, ó. A economia do norte goiano, inicialmente, desenvolveu-se a partir do quê? A região do norte goiano, que parte hoje é Goiás e parte é Tocantins. A região de destaque aqui é a mesma região do norte goiano. Mas parte hoje pertence a Goiás, parte pertence a Tocantins. Como assim? Muito dessas regiões que se desenvolveu com ouro, alguns municípios estão ainda no norte de Goiás e outros estão aqui no que hoje é sul do Tocantins. Sudeste, para ser mais exato. Natividade, Arraias, Almas, Conceição do Tocantins, Almas. Esses municípios estão ligados com o processo do ouro. Mas aí, vamos lá para a economia. Letra A. Da pecuária com consequência da formação de cidades. Letra B. Descoberta de minas de prata do Vale do Alto Tocantins. Letra C. Da agricultura e da mineração aurífera. Só lembrando, a palavra a palavra auro, que vem de aurífero, ela está relacionada a ouro, viu, senhores? É a mesma coisa de ouro. Com a agricultura e da mineração aurífera, que resultou a expansão urbana, da mineração exclusivamente, visto que a subsistência agropecuária era externa. Se vocês fossem chutar, qual seria o gabarito aí? Letra A, letra B? Estaria na D. Na B, né? Não, D de dado. D de dado. Ah, é a Edna. Não, a Edna é minha aluna mentoria. É uma aluna diferenciada. Edna Miranda. Minha aluna mentoria. A mentoria do professor Cordeiro é mentoria diferenciada. De História e Geografia. A Edna acertou. A Bianca Paz também, que é da minha mentoria, acertou. Se errasse, eram 80 chibatadas, porque eu não aceito aluno meu errar essas perguntas. Fácil, dada. Gente, eu costumo brincar e falo assim, ó. Tocantins tem 3 processos econômicos. Eu tenho o ouro no século XVIII, posteriormente eu vou ter um período da navegação, só que a grande economia é a pecuária, e essa pecuária, ela vai até ontem, ó, quando acaba o ouro, pouco a pouco começa ali a agricultura de subsistência e começa a pecuária. Gente, a pecuária vai ser a principal economia tocantinense até 1980, quase 1990. Você tem noção. A partir dos anos de 90, direcionando para os anos 2000, o que acontece? Do século XX para o século XXI, eu tenho uma mudança de exportação econômica e começa a economia se direcionar para a agricultura. E, de repente, eu vou sair da agricultura e direcionar
eu vou sair da pecuária e vou direcionar para a agricultura, principalmente para a soja. Então, assim, professor, século XXI é soja, o maior produto de exportação é. Século XXI, Tocantins, o maior produto de exportação é soja. Século XIX e boa parte do século XX, qual é o maior produto de exportação? Carne de gado, pecuária. E século XVIII, quando começa o povoamento do Tocantins, eu tenho aí o principal produto, né, no início, século XVIII, início do povoamento, que é o ouro. Então, eu tenho 3 grandes economias: o ouro, o gado e depois... Observe, eu estou falando economia de exportação, principal para exportação: o ouro, o gado, a pecuária, e depois a agricultura com a soja, que hoje é o principal produto, chega a quase 80% da exportação tocantinense. Então a letra A está errada porque ela fala com a pecuária, o início, ela falou início do povoamento do norte de Goiás. Não foi pecuária. Letra B, ela fala com a descoberta de minas de prata. Não tivemos essas minas de prata aqui. Não tivemos esse processo inicial, não. E letra C, a agricultura e da mineração aurífera, ouro, né? Ouro, com resultado da expansão urbana. Não. Na verdade, senhores, na época da mineração era proibido a agricultura, era proibido a pecuária, era proibido a navegação, era proibido criar novas estradas. Então, toda a economia ela estaria direcionada para a extração do ouro, era exclusivamente aurífera. Repito, era proibido a pecuária, era proibido a agricultura, era proibido a navegação e era proibida, né, na verdade, né, criar novas estradas e qualquer outro processo. Eu estou isolando a região com essas proibições. Então, não tinha a agricultura. Eu sei que muitos erraram porque observaram a palavrinha agricultura, lembrou que o Tocantins é referência nacional nesse processo da agricultura e pode ter errado essa pergunta, mas a agricultura não, a mineração aurífera sim. E a letra D fala assim, a mineração exclusivamente, visto que a subsistência agroetec, agropop, agroetuco, tudo, né? A agro é plantio, pecos, que é pecuária, criação. Então, a agropecuária, o plantio e as criações vinham de fora, era externo. Por quê? Porque vinha de fora, professor? Porque era proibido. Nas regiões auríferas, era proibido plantar e criar animais. Então, o que eles faziam? Traziam de fora esse produto para poder abastecer as regiões de mina aurífera. Gabarito, fácil e dada, letra D. Quem for fazer o concurso do Ministério Público, firma que é esse modelo de perguntas que irá vir na prova do Ministério Público, essa pergunta aqui é da Sebrasp. Tranquilo, senhores? Concurso bem recente, inclusive. Professor, tranquilo. Tranquilo, pode ir. A aula sua. Vou passar para a segunda questão. Senhores, vamos na segunda questão. Quem tiver alguma dúvida, gente, durante a aula pode questionar, mas sem atrapalhar a explicação que é gravada, tá? Finalizou, ele dá um espaço para as dúvidas. Tá bom, meu povo? Vamos que vamos. Senhores, se quiserem perguntar, pode ficar à vontade. Eu falei para a turma, professor, que depois que passar no concurso, tem um churrasco da gente, né? Se Deus quiser, para... Eu nunca fui. Eu nunca fui no churrasco de ninguém. Os alunos passam no concurso e esquecem o professor. Pelo contrário. Esqueceram o professor. Eu estou triste. Vamos que vamos. Vamos passar para a segunda aí. Senhores, a segunda, Bombeiro Militar 2023, uma pergunta bem recente, bem feita. A aluna aí fez uma pergunta acima. Qual a pergunta que ela fez, Delgado? Vê bem para mim. Deixa eu ver aqui. Ainda chegou, a lista das questões ainda chegou, já mandei no grupo, pessoal, tá? As questões atualizadas, pessoal. Pode tranquilo. Tá. Eu fiz uma pergunta mais acima. Deixa eu ver a pergunta dela, qual foi a pergunta. Deixa eu ver. Pessoal, enviou o arquivo com o mapa, já mandamos. Tem algum livro específico sobre palmas que o senhor pode indicar? Eu super recomendo, senhores, o livro do professor Júnior Batista. Eu acho que estou até com ele aqui perto aqui. Deixa eu caçar aqui. Achei. É a Bíblia. Aqui, ó. Esse livro do professor Júnior Batista, eu super recomendo ele. É um livro muito bom do mestre Júnior Batista. Cara, o homem escreve de maneira fenomenal. É didático o livro é top. É uma informação. Eu também recomendo que os senhores tenham acesso a um conteúdo de graça para aqueles que estão com pouco recurso. Eu sei que a vida do concurseiro não é fácil,
sei como é que é muito bem para quem é lascado, assim, que veio de família pobre igual a minha, que o cara mais rico sou eu. Você vê como não é muito avançado. Então, recomendo o livro do professor Júnior Batista e recomendo também o site do IBGE, gente, o site oficial. No site do IBGE você também encontra diversas informações para concurso. O site do IBGE e é 0800. As informações são de graça, estão lá à sua disposição. Site do IBGE. Tanto é que quando os professores estão dando aula, eles falam assim, ó, fonte, IBGE, fonte, Embrapa, fonte. E lá no IBGE eu tenho todas essas informações compiladas certinho lá para você, tá bom? Então eu tenho o site do IBGE e eu tenho esse livro super top, maravilhoso. Ainda tem o professor Anderson Cordeiro, que segue ele lá no Instagram e nas redes sociais, que ele direto está postando informações sobre dados, história, resolvendo questões aí. O Instagram do professor Anderson Cordeiro, que é um Instagram que também traz muita informação, e o professor Gel também, viu? O Instagram lá do professor Júnior Gel e do Júnior Batista também direto está tendo informações lá, tranquilo? Então, meu amigo, segue os professores aí que com certeza você vai ter muito resultado na prova. Só que não fica abusando das redes sociais, não. Vamos lá, senhores. 2. Bombeiro Militar 2023, concurso bem recente. 2023 também conhecido como o ano passado. Uma pergunta. Com relação à história do estado do Tocantins, assinale a opção correta. Letra A. O movimento pela independência do Norte Goiano iniciou-se na década de 1930, durante o governo do Getúlio Vargas, no contexto de criação do território do Amapá, e do Guaporé e de Roraima. Senhores, esse fragmento histórico bem aqui tirado, eu vou te dizer aqui qual é a fonte. Se você colocar assim, História Tocantins lá no Google, pode aparecer, um dos links vai aparecer Governo do Estado Tocantins. Olha o que o professor está falando. Pode aparecer Governo do Estado Tocantins. Aí tem um linkzinho, que são várias abas, no próprio site do Estado Tocantins, que esses fragmentos bem que tá lá, ó. Esses fragmentos, o que a banca tirou é do próprio site do Estado Tocantins. Então quer dizer o quê, professor? Quer dizer que no site tem material de história também? Tem. Também tem material de história Tocantins no próprio site do governo do Estado. Então você conseguiria, se você tivesse lido o material do site do governo, você conseguiria ter acesso a essas informações. Do jeito que está aqui é o que está lá. Só que está errado. Essa letra está errada. Aqui, ó. O movimento pela independência norte-goiana iniciou-se na década de 1930, não? Foi não. Na verdade, o grande movimento que começou com Joaquim Teotônio Segurado, no século XIX. Por isso que tem uma avenida em Palmas, que corta no sentido norte para o sul. Norte para o sul. É uma avenida que corta Palmas inteira, basicamente. Então, esse movimento não começou na década de 30 com o território. Ele começou na década de 30, teve lá, entre 30 e 40, teve o brigadeiro do ar, Lisias Augusto Rodrigues, que foi um grande nome da nossa história, mas o movimento não começou de forma alguma na década de 30 do século XX com Getúlio Vargas. Ele iniciou, sim, de fato, o movimento bem no século XIX, que nem era o nome Estado, né? Na verdade, quando eu falo o termo Estado, ele é mais forte a partir da década de 50, década de 70, com Siqueira Campos e o Feliciano Machado Braga. Então, a letra A, ela está errada. É um fragmento importante que existe na nossa história, só que não dessa forma. Esse movimento, na época de Getúlio Vargas, principalmente na década de 40, 1943, vai ser um movimento pela criação do território federal. Se você tiver com esse material em mão, você pode até puxar uma setinha assim, ó, nesse textinho, e falar assim, não, esse movimento aqui foi pela criação do território federal do Tocantins, e não pela criação do Estado do Tocantins. Esse movimento, na época de Getúlio Vargas, foi pela criação do território federal. Professor, território federal é diferente de Estado? É diferente. Tem autonomia? Tem, mas é diferente. O território federal é território federal, o Estado é Estado. O território federal ele é subordinado diretamente ao governo federal, enquanto o Estado tem a figura do governador, enquanto o Estado tem a figura do governador, que é uma relação ali governamental primária. Primeiro eu tenho o governador, depois que eu vou para o governo federal. Enquanto um território federal, quem administra esse território, quem vai administrar é o governo federal. O presidente vai administrar aquela região. O Amapá e o atual estado de Roraima, aqueles dois chifrinhos que tem no Brasil, um do lado do outro, assim, Amapá e Roraima,
eles eram territórios federais e foram criados em 5 de outubro de 88. Eles deixaram de ser território federal em 5 de outubro de 88 e se tornaram estados. Ou seja, eles se tornaram estados juntamente com Tocantins, porque a Constituição de 88 ela aboliu todos os territórios federais. Tranquilo, senhores? Então, a letra A está errada. A letra B, nas décadas de 1930 a 1940, ocorreu a descoberta aurífera no norte de Goiás e a formação dos primeiros arraiais, aonde se situa o Tocantins. Essa descoberta impulsionou a ida de pessoas de todas as partes para o território. Razão porque a composição social da população é bem heterogênea. E aí, o que vocês acham? Tem rumo de estar correto isso aí? Senhores, o que acontece aqui? A banca faz aquilo que ela faz de melhor. Esse aqui é a Sebrasp. Ela trabalha o conteúdo de maneira generalista. Então, ela pega um conceito, é o famoso cerca de. Cerca de, cerca de, cerca de, cerca de, é o famoso cerca de. Ela nunca vai certinho na informação. Ela sempre faz o cerca de. Ó. Nas décadas de 1730, perdão, 1730 a 1740, ocorreram descobertas auríferas, ou seja, de ouro, no norte de Goiás. Verdade, gente. Verdade. Tanto na parte do norte de Goiás, que hoje pertence ao Goiás, tanto na parte do Goiás, que hoje pertence ao Tocantins, porque tudo era norte de Goiás. Isso é verdade. Essa descoberta impulsionou a ida de pessoas de todas as partes para o território. Verdade, senhores, de todas as partes. Do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, de todas as partes vieram para cá, inclusive de Portugal. Inclusive de Portugal. Vieram também para a região. Há quem dizem que o cara que fundou a cidade na atividade, ele era português mesmo, de fato, ele não era de origem, né? Ele era nascido em Portugal, que era o Ferraz de Araújo, há quem diga, né, dentro da literatura. Então, até portugueses vieram para cá, para a composição social, né? E por isso que a população é heterogênea. O que é hétero? Hétero é diferente, homo é igual. Hétero é diferente, homo é igual. Lembrando que o hétero, ele gosta de... Se o cara for homem, ele gosta de menina. Ou seja, assim, do sexo oposto. E o homo ele gosta do mesmo. Menino, 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 menina. Só para vocês entenderem, para ficar mais fácil para os senhores lembrar, que essas coisas as pessoas não esquecem. De falar coisa séria, o pessoal esquece na hora, mas usa essas analogias do dia a dia que a pessoa vai lembrar. O hétero é diferente, quer dizer, uma composição social bem diversificada. E a população mineira era uma população diversificada. Tinha todos os grupos étnicos, todos os grupos da sociedade brasileira. Então, era uma sociedade diversificada. E é uma grande diferença, por exemplo, da sociedade açucareira. Por isso que a banca fez essa pergunta. O gabarito, senhores, é letra B. B de Brasil, B de professor, porque todo professor, ele é bom e ele é bonito. Isso aí é uma tradição histórica, principalmente professor de cursinho. Entenderam? Então, o gabarito é a letra B, viu, senhores? Olha, ó. Professor fazendo um desenhozinho, coisa linda, que meio. Então, o que acontece? Vocês entenderam, senhores? Entenderam? O gabarito é letra B, e perfeito. Vamos para a C, porque a C está errada. Com o objetivo de centralizar a administração e o desenvolvimento da navegação no Rio Tocantins e Araguaia, no século XIX, o governo federal uniu as comarcas do Norte e do Sul e criou a Capitania do Goiás. Na verdade, senhores, ao contrário, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento da navegação do século XIX, olha outro macete. Quando você estiver fazendo seu resumo, você vai colocar assim, ó, navegação no Rio Tocantins começa no século XIX. Navegação do Rio Tocantins começa no século XIX. Ela falou assim, bonitos e ricos. Ô, rapaz, é mais fácil, com toda a minha feiura, eu ser bonito do que ser rico. Mas vamos lá. Então, o que acontece? A navegação no Rio Tocantins e Araguaia, eles são principalmente do século XIX. Você vai colocar o mantra aqui, ó. Toda vez que falar assim, navegação no Rio Tocantins e Araguaia, começa no século XIX. Navegação no Rio Tocantins e Araguaia, começa no século XIX. Então, senhores,
Tá errado, letra C tá errado. Por quê? Porque, na verdade, eles dividiram em duas comarcas. Lembra da comarca do Norte e da comarca do Sul? Então, eles dividiram em duas comarcas para estimular a navegação e fazer comércio com Belém do Pará. Por que Belém do Pará, poxa? Porque era a região mais próxima que dava acesso, era a região mais adequada que dava acesso pelo rio. Porque naquela época não tinha avião, naquela época não tinha caminhão. Então, o transporte ia pelos rios. Então, a letra C está errada. Ao contrário, fez foi dividir a capitania do Goiás em duas comarcas. Fez foi dividir a capitania do Goiás em duas comarcas, uma comarca ao norte e uma comarca ao sul. Tranquilo? Alexandre perguntou assim, o rio Araguaia é um rio navegável? Todo rio de planície, ele tem um potencial de navegabilidade. Todo rio de planície, ele tem um potencial de navegabilidade. Só que em algumas épocas do ano, respondendo a sua dúvida, algumas épocas do ano, o rio Araguaia ele fica muito baixo. Na época do ano que a gente chama de inverno. Ele fica muito baixo. Então, ele não tem essa potencialidade tão grande. Tanto é, assim, na época seca. Tanto é que, quando a gente fala em navegação, a gente fala Rio Tocantins e Araguaia. Nos dois ocorreram navegações, ó. Nos dois ocorreram, Tocantins e Araguaia. Só que quem se destacou com a navegação entre o Rio Tocantins e o Rio Araguaia foi o Rio Tocantins. Na época, foi o Rio Tocantins, o que era mais destaque. Não significa que não ocorreram navegação no Rio Araguaia. Teve e muita navegação. Inclusive, você já conhece um cara chamado Couto Magalhães. O cara se chama Couto Magalhães, Tenente Couto Magalhães, que é o nome de uma cidade, que ela é homenageando um dos grandes nomes da navegação, o senhor Couto Magalhães, que é o nome do município, porque esse cara foi um grande cara daí do estímulo da navegação a vapor. Voltando aqui para a temática, a letra D. A colonização do Centro-Oeste foi movida pela expansão da fronteira agrícola, realizada pelo Estado brasileiro, e esteve relacionado ao apogeu do ciclo do cacau e da borracha. Teve não. Ela está relacionada ao início do povoamento, não foi com o cacau e com a borracha, foi ao contrário, foi a partir do ouro. E depois nós temos esse grande desenvolvimento agrícola, mas mais relacionado à criação de gado e posteriormente ao plantio de soja. Criação de gado e posteriormente ao plantio de soja. Então, a letra D também está erradíssima. Professor, você pode descer para a terceira aí. Gabarito da A2 é letra B. Pessoal, alguma dúvida aí? Aproveitar esse tempo, professor Cordeiro aí, né? Porque ou está dando aula ou está em operação. Então, tem que encontrar o Cordeiro em pleno carnaval. Não é que eu não quero dar aula, é porque está todo mundo trabalhando em operação no carnaval. Está todo mundo, graças a Deus, em paz. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre esse assunto aqui, certo? Então, beleza, né? Alguma pergunta, tá? Pronto. Quem fizer uma pergunta mais inteligente, eu vou mandar uma passagem para faixa de Gaza. Ó, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui. E, Delgado, esse é o primeiro carnaval que eu estou passando em casa sem estar trabalhando. Graças a Deus. Foi, cara. Foi falta de verba, foi? Hã? Falta de verba da polícia, porque tá todo mundo trabalhando. Não, é porque eu tô de férias, moço. Graças a Deus, eu tô de férias, graças a Deus. Senhores, e eu não gosto muito de carnaval, não tenho nada contra, mas não sou chegado, não. Então, para mim, tá bom, tá ótimo. Tá aí, pessoal. Dividir uma parte de um lado e outra aí, ó. Né? Mas beleza, tá ótimo. Não, tá ótimo. Vamos lá. Bombeiro Militar, 2021. O atual Estado Tocantins, Unidade Federativa do Brasil, desde 5 de outubro de 1988. Gente, essa data bem que você vai decorar, viu, filho? Ah, professor, não decora. Você vai ter que decorar essa data aqui. A data da criação do Estado e a data da instalação do Estado, essa aí não tem como evitar, não. Você vai ter que decorar, tranquilo? Isso aqui é inevitável, decorar. É resultado de um longo processo de luta política pela emancipação. A sua formação territorial remonta do século XVIII, quando ele ainda integrava a província da Capitania Real do Goiás. Na verdade, senhores, a banca que cometeu um erro conceitual. A banca cometeu um erro grave conceitual. A sua formação territorial remonta do século XVIII, verdade. A sua formação territorial, o seu povoamento, ótimo. Quando ele ainda integrava a província
a província, aí ele colocou Capitania Real do Goiás. Na verdade, o termo era Capitania Goiás, ele não precisava colocar o termo província, porque o termo província vai surgir no século XIX. No século XVIII não existia esse termo província. A banca Sebraspa aqui, ela errou uma questão conceitual. Não existia. Província vai surgir no século XIX. Século XVIII não era província, era capitania. Eu não sei se era tentativa de... Não, eu vou explicar o máximo aqui para a pessoa não se confundir. Não sei se era essa a intenção, mas houve um erro aqui conceitual. O termo, no século XVIII, era Capitania Real do Goiás. Capitania Real do Goiás. Mas vamos continuar. Ocorreu esse erro aqui conceitual. As províncias vai ser do século XIX. Lembrando que os estados brasileiros já chamaram Capitania Hereditária, depois mudou o nome para Capitania Reais, depois mudou o nome para Província, no século XIX, e hoje nós chamamos esse espaço geográfico de Estado. Hoje nós chamamos de Estado. Então, os estados já foram chamados de Capitanias Hereditárias, Capitanias Reais, Província, no século XIX, e no século XX e XXI, nós damos o nome de Estado. Por isso que ocorreu esse erro conceitual. As atividades que possibilitam... Só qual outro? Capitania Hereditária, Capitanias Reais. Capitanias Reais e províncias. Províncias. E a última, que é o nome atual que nós utilizamos, estados. Que é o que a gente chama de estado Tocantins, estado do Goiás, estado do Piauí, estado do Amapá, estado... Esse é o conceito. Ela continua aqui. As atividades que possibilitaram o início da ocupação do atual território do estado do Tocantins, no período mencionado no texto anterior, relaciona-se ao quê? Ela está falando o que ajudou, possibilitou o início da ocupação. Senhores, lembram que eu falei no início da aula? Povoamento, economia e emancipação. Povoamento, economia e emancipação. Essa é a sagrada trindade da história do Tocantins, do professor Anderson Cordeiro. Essa sagrada trindade, quem é católico lembra do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas essa sagrada trindade é o que cai em concurso, viu? História. Observe que as perguntas ficam dando volta em cima disso aí. Aí a letra A fala assim, ó, com a produção de cana-de-açúcar para exportação. Cara, aí ela continua, escoada pela bacia dos rios Tocantins e Araguaia. Cara, é bonito, mas a cana-de-açúcar não foi desenvolvida aqui. Lembra das 3 formas econômicas do Tocantins? Primeiro, século XVIII, ouro. Aí, quando inicia século XIX, século XX, gado. Final do século XX, início do século XXI, soja. Vamos lá, século XVIII, ouro. Século XIX, até o final do século XIX, gado. E final do século XX. Final do século XX e início do século XXI, soja. Então, nós não tivemos essa grande exportação de cana-de-açúcar, não tivemos Tocantins. Cana-de-açúcar é a economia lá do litoral. Cana-de-açúcar é a economia do litoral, então tá fora. Letra B, a criação de bovino para abastecimento da colônia por meio de rotas de ligação entre o Tocantins e a região Nordeste. Não, isso vai ser posteriormente, mais para frente, final do século XIX, início do XX, nós teremos esse processo aí, nós teremos esse processo. Agora não, a ligação primária da colonização e da ocupação do Tocantins não é essa. Letra C, o extrativismo vegetal de palmeiras, de babaçu e carnaúba. Não, agora não. Existe uma economia forte do coco-babaçu lá no extremo norte do Tocantins? Existe, mas não é agora. Então, pode pular isso aí também. Dando continuidade. Letra D, a exploração do ouro nas chamadas minas do Tocantins, que possibilitou a criação de primeiros núcleos urbanos e de povoamento e ocupação do território. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Gente, é uma temática que não cai em concurso, não. Ela despenca, essa temática aí do início da ocupação do território tocantinense. Ela não cai, ela despenca, e você precisa saber, você precisa entender essa ligação com o ouro, a ligação econômica com o processo da extração aurífera e o processo de formação das primeiras, os primeiros vilarejos, os primeiros arraiais e vila. Então, o gabarito é letra D. Tranquilo? Tranquilo até aqui?
Gabarito letra D, perfeito, entenderam porque as outras estão erradas. Novamente, vou abrir, antes de iniciar a quarta pergunta, vou abrir novamente para a pergunta. Alguns dos senhores têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa temática? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida aí? Pode fazer o Que eu questionamento aí. possa saná-la, né? Que eu possa trazer aí um grau de conhecimento. Alguém mandou aqui um monte de data aqui. Qual foi a data aqui, gente? 18/3, 5/10, 15/11, 1/1. São as datas importantes, né, senhores? Ótimo, são datas importantes. Senhores, tem uma lista de umas 5 datas, mais ou menos, que são datas importantes que os senhores precisam decorar. Essas datas vocês não podem deixar de decorá-las. De forma alguma você pode deixar de decorar essas datas. Então, tem umas datas específicas, não podem esquecer, que é o quê? O 18 de março, que é o 18/3, né, que ela citou, 18 de março de 1809, que é a criação da Comarca do Norte, é o Dia da Autonomia do Estado de Tocantins. Outra data importante, a data de criação do Estado, 5 de outubro de 1988, a data da instalação do Estado, que é de 1/1 de 1989, a instalação do Estado. A data da primeira eleição do Tocantins, que é dia 15 de novembro de 88, a data, então aí vai, a data, inclusive, posteriormente eu fico até devendo esse para o professor Delgado, eu mando essa lista dessas datas certinho, um pouquinho ali, tudo anotadinho ali no mapinha mental, e mando para os senhores aí, eu vou ficar até devendo essas datas, que são datas importantes, que eu vou mandar aí para o professor Delgado manda aí o mapinha mental. Pessoal, não se preocupe que eu peço mesmo. Que eu mando essas datas importantes. Essas datas você tem que decorar. E como é que eu decoro, gente? Cara, eu vou te falar a estratégia que todo professor de história faz. Ele coloca num papelzinho a lista ali, ó, e fica olhando separado, porque tudo que tu separa fica sagrado, fica mais importante. Tanto é que quando o professor está dando aula, se algum aluno ou outro chamou a atenção dele porque é um aluno inteligente, um aluno esforçado, por algum motivo, ele olhou para aquele aluno, ou porque é muito feio, aí o professor olhou para ele, nossa, que menino feio, e ele chamou a atenção, você vai lembrar o resto da vida daquele. Porque tudo que seu cérebro separa do montão, aquilo é importante para você. Por isso que fica mais fácil para você decorar. Povoado, povoamento, economia e emancipação. Perfeito, exatamente, Ana. Povoamento, economia e emancipação. Perfeito. Esses 3 pontos também importantes da história. Professor, vamos para a questão número 4? Bora, vamos lá, porque... Gasta muito tempo do senhor, Ana. Vamos lá. Que, rapaz, pai, vou te falar uma coisa. Aprendi uma coisa que a minha mentoria, cara, que fosse meus filhos aí, certo? Eu saí do plantão ontem, fizemos uma live ontem. Foi um sucesso. Hoje, estou com você. Eu que eu falei, pessoal, eu chamo meus amigos, cara. Eles são professores que eu sei que gostam de dar aula. Gosta mesmo, tá na raiz. Ó, você, Joana Maluf, Estevana, rapaz, gosta. Se chamar 2 da manhã, tem live. A questão é que a gente está dando aula também, e estamos meio cansados, porque é polícia, dando aula, é correndo atrás, né? Mas é como se fossem meus filhos aí. Eu falei para eles que se partir no concurso chamar para o churrasco, rapaz... Vai ser o primeiro, viu? Quem chamar primeiro para o churrasco vai ser registrado historicamente, pelo menos para mim. O professor Delgado talvez não. Primeira blitz que tiver, a gente já pede documento na hora. Tá vendo, ó? Porque eu nunca fui para um churrasco ainda, não. Não fui também, não, cara. Mas vamos lá, é assim mesmo. Pessoal, próxima questão aí. Próxima questão, deixa eu passar aqui, subir aqui, tá bom? Eu só faço descer, senhor. Muito obrigado por você ter convite, muito mesmo. Vamos lá aqui. Pronto. Rapaz, cada questão gigante aqui, da porra. É top. E você, quem for fazer Ministério Público, eu recomendo. Vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Newton Marx. Eu recomendo, quem for fazer Ministério Público, vai concurso da Sebrasp e também da Copese. Da Copese também. Eu recomendo também esse material aqui. Quem for fazer Sebrasp e Copese, procure esse material desse cara aqui, ó. Ele tá de graça na internet lá. Você coloca aí essa citação e vai aparecer lá o PDF, você baixar de graça. Para quem for fazer Ministério Público e quem for fazer o concurso da Copese. Esse cara, ele tem um apanhado histórico geográfico do Tocantins. Ele tem um apanhado histórico e geográfico do Tocantins. O que eu quero dizer, professor? E ele é da UFT, esse cara é da UFT. Então, é um material que provavelmente as bancas vão continuar utilizando.
E a Sebrasp, ela citou muito esse material. É um material que ele tem uma divergência de alguns dados com o livro do professor Júnior Batista, mas não é tão grande, não. Dá para o cara entender a divergência. E quando a banca ela utiliza o material, ela cita a fonte. Então, ela citando essa fonte aí, cara, fica muito mais fácil para você saber. Então, é um material. Cara, essa dica que eu dei aqui, ela vale milhões, milhões, essa dica que eu dei para vocês. É uma dica que eu só dei para minha mentoria, para o pessoal da minha mentoria. Então, estou dando para os senhores aí, ó. Pessoal, o material já está no grupo já baixei lá. E detalhe, professor, tem tudo. Tem geografia, tem história, tem tudo. Esse material, ele é perfeito, perfeito. Que é aquela citação lá que a Sebrasp citou. Então, a Sebrasp, ela não só utilizou o material, como ela citou da onde ela tirou aquele material. Pronto, o material dos alunos da mentoria já está no grupo lá. Acabei de baixar aqui pelo sistema aqui. Valeu. Tranquilo. Vamos lá para a questão agora. Alguém que tem alguma pergunta, professor? Deixa eu ver. Tem uma pergunta, pessoal. Aqui, baixei o material. Tá vendo aqui na tela que eu baixei aqui o material, tá vendo? Tá? Então, vamos que vamos. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, professor. Eu vou compartilhar de novo a tela aqui. Que eu saí da tela que o senhor estava usando. Tranquilo, tranquilo. Pronto, vou compartilhar de novo a tela aqui. Fui pesquisar para não perder o ninho da meada. Mas foi ótimo isso aí. Informação privilegiada. Inclusive, isso aí vale a picanha no churrasco. Vale. Professor Anderson. Pode falar. A Deane aqui. Eu queria saber a resposta da primeira e da segunda, que eu já cheguei e estava na terceira. Tem como subir só um pouquinho, Delgado? Aí dá para ver lá pelo que você marcou. Espera aí, viu? Professor, número 2, letra B de bola. A número 3 também D de dado. Ótimo. A primeira? A primeira letra D de dado. A número 2, letra B de bola. De bonito, de professor, né, professor? Exatamente. E a terceira? E a número 3, letra D. Obrigada. De nada. Perfeito. Vamos lá para a questão número 4. Já citado, já fazendo a observação aí da número 4, que ela citou uma fonte maravilhosa que tem impacto de história e geografia. Alguns dados não vai bater com o livro do professor Júnior Batista, não estranho, viu? Não estranhe, não bater, e isso acontece na nossa ciência que nós trabalhamos, mas em essência o conteúdo é o mesmo, tranquilo? E vale a pena, e recomendo ler esse material. Vamos lá, as divergências levaram desde a primeira metade do século XVIII, uma oposição entre o norte e o sul do estado do Goiás. Uma oposição entre o norte e o sul do Goiás, ponto final. As duas regiões se relacionavam apenas em atos administrativos isolados, ou seja, porque era administrado pelo Goiás, com objetivo meramente fiscais ou jurídicos. Olha, fiscais e jurídicos. Cobrança de impostos e aplicação da lei. Cobrança de impostos e aplicação da lei. Isso aí é um combustível pesado para uma revolta popular. A amplitude geográfica e a dificuldade de relacionamento interno entre o norte e o sul, a região norte era de difícil acesso, com povoamento rarefeitos e esparsos, ou seja, era um povoamento aqui e outro lá longe, um aqui, outro lá longe, como diz aqui em Tocantins, um aqui e lá na Baixa da Égua. O Tocantins tem a mania de falar isso aí. Distante da sede administrativa no sul. Aí falou a citação é esse cara que eu agora supracitei para os senhores, página 73, e acredito que os senhores vão ler sobre esse assunto. No início do movimento separatista, no início do movimento separatista entre o norte e o sul de Goiás, no início do movimento separatista entre o norte e o sul de Goiás, vamos lá, letra A oposição estatal da cobrança de impostos sobre a mineração do norte e a proibição da navegação pelo Rio Tocantins, a fim de conter o contrabando. E aí, teve isso? Não sei, professor. Tem dúvida sobre isso aí? Senhores, coloca um pontinho, vou ensinar um macete aqui, que eu fazia isso muito. Põe um pontinho de interrogação e segue. Vamos ver a próxima. Põe um pontinho de interrogação e segue. Vamos ver a próxima. Por que eu ponho interrogação, professor? Porque eu não tive certeza. E se eu não tive certeza, eu ponho um pontinho de interrogação e vou seguir. Próxima. Letra B. A proximidade do norte de Goiás com Belém, do Pará,
com a vista à comercialização e o escoamento de especiarias voltadas para exportação. Observe o que eu vou falar para vocês. A banca, ela falou certinho o que ela queria. No enunciado estava o que ela queria. Ela queria o quê? Ela queria o início do povoamento, aquele início que a única relação entre o norte e o sul do Goiás era a questão tributária, ou seja, a questão fiscal, de cobrança de tributos, e a questão jurídica, que era a aplicação da lei. Então, o norte e o sul só tinha essa relação, e no início, século XVIII. Então, essa letra B está errada, porque a navegação é do século XIX, e principalmente a navegação para escoar produtos agrícolas. Principalmente produtos agrícolas entre aspas, agropecuário, porque o produto mesmo era pecuária. Então, o início da navegação é do século XIX, então não está relacionado a esse processo. Aí a letra C, a supremacia da comarca do Norte, que ao receber a denominação de comarca de São João das Duas Barras, foi hegemônica até a criação do Estado Tocantins. Gente, quem era superior? O próprio texto enunciado estava falando. Era a região sul ou a região norte? Quem era superior? Quem tinha essa supremacia? Era a comarca do sul. A região norte era a região que sofria com tributo, pagava muito tributo e não tinha um retorno do que se pagava. Não tinha um retorno. Sofria na mão dos nossos irmãos do sul do Goiás. Então, sofria nessa mão tributária e jurídica. Ao contrário, era a região de pobreza. A supremacia era do sul sobre a região do norte. Então, acaba que a letra C também está errada, erradíssima. E ela coloca informações que existiam na história. Tipo assim, existiu sim a criação da comarca de São João das Duas Barras, comarca do Norte, mas não foi, a criação da comarca do Norte foi justamente para estimular a navegação e tirar o norte do isolamento. Aí vamos lá para a letra C, a letra D, aliás, a letra C está errada, a letra D, a hegemonia da pecuária, por essa atividade possuir maior volume no norte do estado, que causou o desconforto às províncias do sul. Cara, primeiro que o nome nessa época não era província, ela está falando do século XVIII. Lembra do que eu falei para vocês? Vocês vão observar que as perguntas vivem se repetindo. Nada mudou. É a mesma temática, só muda a forma de perguntar, mas o conteúdo é o mesmo. Não era província, era capitanias, no século XVIII. E não era pecuária. O que movimentou a economia local? Foi a mineração. Foi a mineração. Então, a letra D também está errada. O nome não era província, era capitania, e o processo da ocupação foi a partir do ouro. A economia é ouro. Decora na sua cabeça. Século XVIII. Lembra do ouro que você quer comprar lá? Aquele ouro maravilhoso que você vai comprar quando aprovar com um cargo, assim, com o nome da profissão, assim, no colar, na pulseira. Então, o ouro que você quer comprar é século XVIII. O ouro que você quer comprar é 18 quilates. 18 quilates, século XVIII. 18 quilates, século XVIII. O início do povoamento Tocantins foi graças ao ouro do século XVIII. Então, a letra D está erradíssima. Muito errada. A pecuária vai vir depois. Século XIX e século XX. Pecuária vai vir depois. Então, o gabarito é letra A. O próprio enunciado estava falando lá, o enunciado falou sobre isso. Ó, a oposição estatal da cobrança de impostos do sul, sobre a mineração do norte e a proibição à navegação pelo rio Tocantins, a fim de conter o contrabando de ouro. Isso é verdade. Durante o ouro, foi proibido a navegação. Quando acaba o ouro no século XIX, libera a navegação durante o período aurífero, porque era proibido evitar o contrabando de ouro, porque a coroa não queria perder o ouro. Voltasse no rio aqui, ó, ia embora, ia parar em Belém e contrabandear esse ouro aí, só Deus sabe com quem. Então, gabarito é letra A. Alguém fez uma pergunta aí, não fez, Delgado? Fez alguma pergunta? Tá sem fone, Delgado? Vamos lá. Professor, boa tarde. Você poderia frisar sobre a ordem da economia de acordo com cada século? Posso, sim. Olha, lembrando, quando eu falo grande economia, não significa que não tinha outra forma econômica. Existiam outras formas econômicas. Existia. Só que qual era o maior produto de exportação? Quando se fala hoje, que em diversas provas, qual é
Eu costumo falar assim, ó, senhores, a maior atividade econômica do Tocantins. Atividade, é o termo, atividade, não estou falando setor. Setor é diferente. Principal atividade econômica do Tocantins, agropecuária. Agropecuária. Essa é a principal atividade hoje do Tocantins. Hoje. Sendo que da agropecuária, eu destaco a pecuária. Perdão, a pecuária não. A agro. Hoje, Tocantins, século XXI, 2024. Hoje é o campo do agro. Soja, grãos, principalmente soja. Só que durante a história não foi assim. No século XVIII, que é o início do povoamento, ó, século XVIII, coloquei aqui. Século XVIII, puxar uma setinha aqui. Século XVIII, o início do povoamento, a principal forma econômica do século XVIII era o ouro, porque era o maior produto de exportação. E, professor, não poderia fazer outra coisa? Não, era proibido. Era proibido. Exclusiva. É uma das poucas coisas que em história a gente pode trabalhar com exclusivo, unicamente. Era exclusivo somente a extração aurífera, somente ouro. Século XVIII, ouro. Século XVIII, maior por exportação do norte de Goiás, que hoje é Tocantins, era ouro. Século XIX e século XX. Libera a navegação, mas a navegação, sem ter nada para vender, não vai ter dinheiro para comprar outra coisa. Ou seja, não vai ter como fazer o escambo também. Então, eu liberar a navegação sem nenhum processo econômico é loucura. Então, eu teria uma agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? Para sobreviver, no século XIX. Uma agricultura de subsistência, para poder não passar fome. Mas eu teria uma pecuária, que essa pecuária vai ser para produto de exportação. A pecuária, ela pouco a pouco vai ganhando força no século XIX, para se tornar um produto de exportação. Levava carne seca lá para Belém, levava o couro para trocar pelo querosene, para trocar pelo sal e trazer e abastecer o ferro, esse produto manufaturado para o norte de Goiás. Então, ó, século XVIII, ouro, século XIX e quase o final do século XX, século XIX e final do século XX, século XIX, repito, e final do século XX, eu teria a pecuária. O grande produto de exportação será a carne. Século XIX até quase o final do século XX. Tanto é que na década de 80, ou seja, 1980, Araguaína era uma das maiores cidades do Goiás. Lembrando que em 1980, Tocantins ainda era Goiás. 1980, Tocantins é criado em 5 de outubro de 88, até 1980, Tocantins ainda era Goiás. E Araguaína se destacava como uma das maiores cidades do Goiás. Por quê? O que é que Araguaína tinha tão forte até 1980? Tinha não, tem até hoje, né, senhores? Tem até hoje. A criação de gado, a pecuária. Então, século XIX e até o final do século XX, ainda a pecuária se destaca, até quase o final do século XX. Quando eu tenho final do século XX e principalmente século XXI, final do século XX, principalmente século XXI, eu tenho a produção de grãos. Só que tem um grão em destaque. O grão que ele foi adaptado ao clima do Cerrado, que é a soja. Então, a soja ela vem aí com destaque. Então, eu tenho a agricultura. A agricultura. Lembrando, eu estou falando os principais produtos de exportação. Principal produto que o Tocantins vai exportar. Primeiro, o ouro, século XVIII. Século XIX e até quase o final do século XX. O gado, a pecuária. E no final do século XX e principalmente o século XXI, eu tenho a soja. Os grãos, principal, soja, que hoje chega a ser quase 80% da exportação. Entenderam, senhores? Não sei se eu fui compreensível. Professor, ótimo, uma explicação. Só estou com uma dúvida aqui. O pessoal lá do outro grupo que está assistindo aqui a aula, né, que é do grupo B, que não estão participando, porque eu deixei eles quietinhos, que se botar todo mundo aqui, dá um meio de campo danado, mandaram uma dúvida aqui para mim. Vou botar aqui no texto, tá? Uhum. É sobre uma questão da FGV, né? Eu vou te botar aqui, se consegue. Deixa eu ver aqui, viu? Rapidinho, pessoal. Se eu compartilho para o senhor aqui. Rapidinho. Questão bem interessante, achei interessante também a questão. Essa aí, ó. Secundário, primário, terceiro. Envolve economia.
Vamos lá. A FGV... 2023, esse ano. As indústrias que possuem maior representatividade no Tocantins são indústria da construção civil, da mobiliária, com 37%, e a indústria mecânica. É aquela indústria que faz casa germinada para vender para funcionário público. A metalúrgica, a de material elétrico, com 29%, a indústria de alimentos, com 12%. Esse segmento corresponde a aproximadamente 80% das indústrias do Estado. Ponto final, a citação. Aí ele colocou aqui a fonte, né, que é a FIET, é aquilo que eu falei para os senhores, vocês podem conseguir as fontes a partir de formas oficiais, e ela vai começar aqui. O texto apresenta características econômicas do Estado Tocantins, refere-se ao setor... Senhores, existem três grandes setores. Existe o setor primário, existe o setor secundário e o terciário. De uma maneira simples, esses setores, ele afeta diretamente ao PIB. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta fácil bem aqui. Mas o negócio vai espelhar, né? Eu acho que vai espelhar, mas deixa eu ver se eu tenho um papel fácil também. Agora achei uma caneta. Tem um papel aqui, um rabisco da minha filha. O PIB é toda a produção de um país. O PIB é toda a produção do país. Existe o primeiro setor, existe o segundo setor, porque eles são divididos em setores. O PIB, ele é dividido em setores. Essas palavras são latim. Eu não sei se vai dar para enxergar aí. Oh, meu Deus, vai não. Vai dar para enxergar, não. Conseguiu enxergar, não conseguiu? Está espelhado, mas conseguiu, né? Esse PIB, ele é dividido em setores, e são só 3 setores. São só 3. A palavra em latim primos, primeiro. A palavra em latim secundus, segundo. E a palavra em latim terciário. O que é primeiro? O que vem primeiro na natureza? Vem primeiro aquilo que Deus nos deu. Pode ter interferência humana? Pode, mas é aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, o plantio, a agricultura, ela é primeiro, não é? O minério, seja o ouro, a prata, calcário, também vem na natureza. Primeiro, primário. Depois vai vir o segundo, que é secundário, agricultura, a pecuária, exatamente, é primário. Segundo é aquilo que saiu daqui e foi industrializado. Por exemplo, o calcário que saiu daqui foi industrializado e vai para a construção civil, para a agroindústria. Por exemplo, a carne que é produzida em Araguaína vai para a indústria, ou em outros estados, outros municípios, tipo Araguaçu, maior rebanho do estado, e vai para Araguaína, irá na indústria da carne é transformada. E depois é vendido no terceiro. O terciário é o terceiro, é o comércio, é o supermercado, é a tiazinha que vende bolo na esquina. O terciário é o terceiro. Então, a economia ela é dividida em 3 setores. E cada setor desse que está abaixo é dividido em atividades. Cada setor abaixo desse é dividido em atividades econômicas. A agricultura é uma atividade dentro do setor primário. A agricultura é uma atividade dentro do setor primário. Ela é uma atividade dentro do setor. Outra atividade, a pecuária é uma atividade. O extrativismo vegetal mineral é uma atividade. Só que observa que a banca ela perguntou sobre o texto. O texto ele fala sobre indústrias, não é? Sobre indústria. Aí ela pergunta assim, ó. O texto apresenta características econômicas, característica de qual setor, né? Qual setor? É primário? O que vem na natureza? Seja extrativismo, agricultura, gado? Não, não é, né? Terciário, que é o comércio, a venda desse produto ao supermercado, a tiazinha... Não, não é também não. É o segundo, que é o quê? A indústria. O texto está se referindo à indústria. O gabarito é letra C. Espero que eu tenha sido claro para os senhores. Entenderam, senhores? Professor, o setor terciário também a gente pode chamar de prestação de serviço, não é isso? Exatamente. O setor terciário eu também posso chamar, eu posso botar uma conjunçãozinha, conjunção alternativa, né? Setor terciário ou
de serviço. Vocês podem fazer um mapinha mental dividindo assim, gente, ó. O PIB, que é a economia do Estado, aí abaixo dele eu tenho 3 subdivisão: primário, secundário e terciário, que igual a Fernanda, eu acredito que é a Fernanda, né? Fer, Guzmão deve ser Fernanda, e o terceiro, Fer, que seria o terciário, que pode ser chamado de serviço, que é o comércio. E você vai subdividindo até as atividades. Tome muito cuidado com a palavra setor, com a palavra atividade. Setor é só 3: primário, secundário e terciário. Primário é o que a natureza dá, o secundário é a indústria, é o que pega a natureza e transforma em algum produto, e o terciário, que é ou de serviço, terciário é a venda daquele produto, é a venda. A economia, o PIB, ele é dividido em 3 setores, e dentro de cada setor eu tenho as atividades. Em cada setor eu tenho as atividades. Entendeu, meu povo bonito? Então, Show de bola, professor. Show de bola. o gabarito é letra C. Vou Nunca mudar tinha aqui visto a essa tela, viu? questão, viu? Hã? Eu nunca vi essa questão. Foi Seduc, Tocantins agora, recentemente. A turma falou que ficou sem entender o professor do curso online lá, do grande estratégia, mas gostou demais. Só parabéns, viu? Parabéns. Nada. Vamos embora. Quem é da terra sabe mais, né, professor? Vamos embora. É mais fácil de explicar. Eu sou um Pronto. tocantinense de pai e mãe parteira. Até a linguagem, eu acho que é a mesma do tocantinense aqui. Linguagem assim, meio sertaneja, meio capial, como diz lá em Minas Gerais, meio caipira. Essa linguagem nossa aqui, do nosso querido Quer ver uma amado. questão difícil? É saber onde é que Júnior Jal nasceu. Se foi em Porto ou foi do meio da estrada. Ó, Essa história dele aí é muito mal contada. novo acordo. Vamos lá, professor. Não, muito Carmos. Do carro. É muito Carmo. Essa história do Júnior já é muito mal contada. Ele é portuense, moço. A cabeça de um lado e o corpo do outro. A cabeça grande demais também, meu Deus do céu. Meu Jesus. Um abraço. Quinta questão. Quinta questão, vamos terminar aqui, senhores, para todo mundo poder descansar. Descansar não, como você não descansa, você tem que estudar também. Quinta questão, conforme dados de 2017 da Fundação Cultural Palmares, o estado do Tocantins possui 44 comunidades quilombolas. Senhores, vocês podem fazer uma alteração BI, não é 44 mais não. Hoje o Tocantins contém cerca de 48 comunidades quilombolas. A comunidade quilombola, elas mudam direto, gente. Então, assim, é uma coisa que não meio difícil de pegar. A última reconhecida foi agora, recente, que é a comunidade da Ilha São Vicente, que fica em Araguatins. A comunidade reconhecida da Ilha de São Vicente é Araguatins, tranquilo? Então, essa comunidade quilombola, ela foi reconhecida bem recente, então é a 48, tem mais 6 aí na lista para ser reconhecida. Aí, continuando aqui, só retificando essa informação aí, não é 48, é 40, perdão, não é 44, é 48. Das quais 37 estão certificadas, além de 35 associações quilombolas organizadas no estado. A respeito dos grupos quilombolas e da cultura negra no Tocantins, assinar a opção correta. A respeito dos grupos quilombolas e da cultura negra do Tocantins, assinar a opção correta. Letra A, comunidade quilombola. Vocês sabem o que é comunidade quilombola, né? Então vamos entender. E aqui no Tocantins tem muito, viu? Principalmente na região do Jalapão e na região do Sudeste. Tem mais ainda. As terras quilombolas são organizadas pelo sistema de propriedade privada da terra, igualmente distribuída entre habitantes. Observa que a banca fez uma brincadeira aqui com a ideia de socialismo e capitalismo. Ela fez uma brincadeira. São propriedade privada distribuída entre seus habitantes. Não é assim que é feita, não. Então, a letra A, ela fez uma brincadeira entre capitalismo e socialismo. Letra B. A comunidades quilombolas apresentam características de intensa miscigenação étnica e cultural com outros povos, vivendo em maioria em áreas urbanas. Não. Na verdade, até que tem uma miscigenaçãozinha, né, nas comunidades no Tocantins, mas ela traz aquela herança negra, aquela herança negra, da comunidade negra, que nem fala mais negro, né, fala preto, né, disse que agora a cor é preta. Eu estou me adaptando, mesmo como preto, eu estou me adaptando a esse tema, apesar que eu prefiro o termo negro, para ser bem exato, porque o cara me chamar de negro eu acho mais bonito. Aí vamos lá, continuando. E áreas urbanas, não. Comunidades quilombolas, povoados indígenas, ou seja, a reserva indígena, são de comunidades rurais. Então, tá errada a letra B. Errado. Letra C. As terras quilombolas foram definidas e delimitadas na primeira metade do século XX, quando a Constituição do Estado Tocantins
Constituição do Estado do Tocantins, ela foi criada... Olha a data da Constituição, outra data importante. A data da criação do Tocantins é de 5 de outubro... Outubro é mês 10, não é? 5 de outubro de 1988. A criação do Estado. Criação do Estado. Criação do Estado do Tocantins. A data da criação da Constituição do Estado do Tocantins é 5 de outubro de 89. Olha aqui, ó. A data da criação... Deixa eu afastar um pouquinho. Essa aqui é a melhor posição para ver se enxerga. Cara, deixa eu ver se mudar aqui a posição. Essas são as datas. A criação da Constituição do Tocantins foi um ano depois. A criação da Constituição do Tocantins foi um ano depois da criação do Estado. Então, a mesma data, 5 de outubro de 88, eu crio o Estado. 5 de outubro de 89, eu crio a Constituição do Estado do Tocantins. Então, está errada essa questão. E letra D, as diversas comunidades quilombolas do Tocantins são heranças cultural do período da escravidão. Vírgula. Perfeito. Quando os negros escravizados, fugindo em busca de liberdade e autonomia, constituía comunidades em regiões isoladas de difícil acesso. Por que difícil acesso, professor? Para impedir que aqueles viessem buscar torná-los escravos novamente, acessasse. Por isso que eu tenho diversas comunidades no Jalapão e nas regiões mais afastadas da região do sudeste do Tocantins. Diversas comunidades. Então, o gabarito é letra C. Exatamente, impedir serem capturados novamente. Então, o gabarito é letra D de Deus, gabarito de diário oficial, que os senhores estarão aprovados daqui uns dias, e irá convidar eu e o professor Delgado Júnior para o seu churrasco. E aqui termina as minhas 5 questões e minha participação nessa grande live e mentoria do professor Delgado Júnior, e que sinto-me honrado em ser convidado para participar. Mostrei para os senhores 5 questões inéditas que eu só trabalhei na minha mentoria e com a turma lá do GPS, são questões inéditas aí de história do Tocantins, e espero que possa contribuir aí na aprovação dos senhores. Pessoal, pessoal tem alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá, professor? Deixa o Instagram dele. Professor Anderson Cordeiro. É isso? Professor Anderson Cordeiro, é o Instagram dessa criatura aqui. Vai aparecer um fardado lá, o primeiro fardado é eu. Tô barbudo, não, tô bem diferente, tô sem barba. Como fazer o cálculo do século para saber qual o ano que está se referindo? Né? Senhores, tem um macete para pegar esse bizu, ó. Ficaria mais uma hora nessa aula. Por exemplo, deixa eu pegar aqui do outro lado aqui da folha. Quando eu falo assim, ó, 1.200. Se vocês estão enxergando aí. Estão conseguindo enxergar isso aqui, 1.200? Vamos começar isso aqui. Pronto, fica melhor assim, só você. 1.200. Tá vendo esse 1.200 aqui, ó? 1.200. Qual é o número que está em destaque? Qual é o número que está em destaque? Qual é o número que está em destaque? Não é o 12? Que está em destaque? Então, que século é esse aqui? Século XII. Século XII. Quando é que vai mudar, professor? Quando eu falo assim, ó, 1201. Acrescentei um aqui, não acrescentei um aqui, ó. Aí eu faço um cálculo. Eu somo. Vou somar. 1 mais 1 mais 12. 1 mais 12 dá quanto? 1 mais 12. Dá 13, não dá? 1 mais 12. Aí virou o século. Ele deixou de ser século XII e ele se tornou século XIII. Então, quer dizer, professor, de 1201 até 1300 será século XIII. Por quê, professor? Porque de 1201 até a preposiçãozinha, ó, até 1300 será século XIII. Porque ainda assim, em 1300, mesmo não tendo outro número aqui na frente, o número de destaque ainda é o 13. Então, até 1300 será século XIII. E essa conta, ela serve para qualquer cálculo de século. Qualquer cálculo que você venha fazer de século, essa conta serve. Qualquer cálculo. 1740. Eu tiro 40 e coloco
1701 em diante. De 1701 até 1800, qual é o século que eu tenho? Ah, século XVIII. Ah, eu tenho um século XVIII. Então, é século XVIII. 1801, 18 mais 1, 19. Então, de 1801 até 1900, eu tenho o século XIX. Esse é o cálculo do século, que é uma invenção desse professor que vos fala, para ficar mais fácil isso eu entender. Professor, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado